conexão, já fiz a conexão. Bom dia, Silvestre, seja bem-vindo ao programa Livre, amigo. Bom, passada a ressaca da vitória, como é que está aí a situação em Goiânia? O que você conseguiu apurar, amigo? Bom, o que eu consegui apurar é o seguinte: eu conversei ontem com o senador eleito Wilder Moraes. Ele está tendo a coluna hoje do hoje.com e do jornal impresso Hoje. A nota principal é sobre isso. Ele está coordenando, o Wilder Moraes passa a coordenar aí uma grande frente de Jair Bolsonaro em Goiás. Já conversou com o governador, com os apoiadores do presidente, Mendanha, João Campos, enfim, e também com o governador Ronaldo Caiado, que deu a seguinte resposta: ele vai depender da executiva nacional do partido. A União Brasil vai reunir hoje, bem provável que está reunido em Brasília, é bem provável que o Caiado participa dessa reunião, porque ele não vai tomar uma decisão por uma razão simples. Se o grande desafio do partido é eleger o ACM Neto na Bahia, que estava liderando as pesquisas, de repente descambou ladeira abaixo. Então, o União Brasil está muito dividido nesse apoio em relação como é que se vai apoiar o Jair Bolsonaro ou se vai liberar o partido para apoiar quem achar que deve. Então, é nessa reunião da executiva do União Brasil hoje é que vai definir como é que será esse apoio. Mas o Wilder Moraes está com essa missão, está rebanhando todo mundo, já conversou com presidentes de sindicatos, prefeitos, com a Federação da Agricultura de Goiás, que é a FAEG, conversou com o Zé Mário. Está tendo uma grande mobilização em torno aí dessa disputa eleitoral do segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula. Então, vai ser um embate muito grande e está essa frente. E em relação a Ronaldo Caiado aí está, digamos, se preparando para o grande desafio que ele vai ter. Eu estava há pouco conversando com a deputada federal Leda Borges, que, aliás, eu vou falar um pouco aqui sobre ela. Então, o grande desafio de Ronaldo Caiado é como ele vai montar seu governo agora, que ele precisa montar um governo político. O Caiado vai se preparar, ele precisa se projetar como um bom governador de segundo mandato, e mais do que isso, como ele tem pretensões, ou pelo menos há um movimento aí para que ele seja candidato a presidente em 2026, que não vai ter Lula, não vai ter Jair Bolsonaro, então há uma oportunidade, uma janela de oportunidade nisso aí. Então ele precisa fazer um bom governo. E para isso, ele tem, além desse desafio, ele tem um outro desafio. Como é que ele vai acomodar, ou pelo menos conciliar, os interesses políticos que existem aí em torno dele, que ele abriu um leque de 200 e tantos prefeitos, apoio de não sei quem. Como é que ele vai fazer? O que ele vai fazer com Alexandre Baldi, que investiu quase 5 milhões na campanha? O que ele vai fazer com o delegado Baldi? O que ele vai fazer como um todo, Vilmar, aí com esse pessoal? Então, o Ronaldo Caiado tem um grande desafio aí pela frente. ô Silvestre, ainda voltando lá ao caso da Bahia, o ACM Neto foi desidratado por uma fala que fez com o Bolsonaro, não foi isso? E aí desandou, né? Fez o PT lá crescer, não foi isso? Foi, não só
Foi exatamente. Ele foi abandonado, de uma certa forma, pelo bolsonarismo lá. E mais do que isso, o ACM Neto cometeu na besteira de fazer bronzeamento artificial para dizer que era negro. Não, não, é uma idiotice. E aí, Uma será que idiotice. dá para reconectar? Será que ele vai apoiar a Bahia, a CM vai ficar do lado do Bolsonaro depois disso tudo? Ou é igual o Sérgio Moro? O importante é ganhar. Não. E ganhou, né? O Sérgio Moro Ganhou. A mulher dele foi eleita em São Paulo, deputada federal. A Conja. Então, assim, os dois estão blindados e mais do que isso. Datan Dallagnol também foi eleito. Foi o mais votado no Paraná. E mais do que isso, o Sérgio Moro já conversou com o Jair Bolsonaro. Não, meu filho. Em política, tudo é válido. Não pode enfiar o dedo no olho do cara, porque ele não fica enxergando. Só não pode perder, né, parceiro? Perder que é feio. O resto vale tudo, entendeu? Bom, esse é o jogo. Tá certo. Agora você falou que estava conversando com a Leda. Como é que está a situação da Leda? O que a Leda está pensando? Antecipa um pouco aí para a gente. Bom, a Leda Borges, a gente tem que, eu inclusive vou fazer essa nota, tem que reconhecer. Ela é a única deputada federal mulher do entorno, isso é verdade. Mas o mais importante é que o mais importante é o seguinte, é que a Leda foi eleita sem nenhum apoio de nenhum deputado, nenhum prefeito. Nenhum prefeito estava apoiando a Leda, nenhum. Só estavam os ex, só ex-vice-prefeito, ex-vereadores. Ninguém apoiou, ela praticamente foi sozinha, sem dinheiro. E o único apoio que ela teve foi do fundo partidário, que foi relativamente pequeno, que o fundo partidário do PT não é grande coisa. E mais do que isso, esse mérito ninguém pode tirar dela. Ela foi uma guerreira, trabalhou para valer, teve a votação, claro, foi eleita, quase que não vai ser, foi eleita, com todo o desastre do PSDB. Ela está com a grande missão agora de ver o que será do futuro desse partido, que hoje até eu acho que eu fui muito duro no que eu escrevi, que o PSDB de São Paulo está seguindo o badalado sino da marcha fúnebre para o enterro, sabe? Não é que a cidade do interior, aquele sino fica bem... O pessoal vai atrás, né? Chamando. Atrás. Então, o PSDB em São Paulo sucumbiu. O Serra não conseguiu se eleger nem deputado federal. Agora me diz uma curiosidade. A Leda agora vai inverter ou vai agasalhar o Marconi? Porque o Marconi está fora de tudo, né, cara? O Marconi está tranquilo, pelo menos assim, o que tem, as declarações que eu tenho visto dele, eu não falei com ele. Ele disse que está tranquilo, está de boa e vai tocar em frente. Infelizmente, teve essa onda 22 aí, ele atribui isso a essa onda do Jair Bolsonaro no estado conservador. Aquela bobagem que o pessoal dele fez quando o Alckmin esteve em Goiás, em Goiânia. Foi todo mundo lá, VEC, a ABA, declarar apoio, ele teve que desmentir. Ali, o voto conservador afastou dele. Não foi só o fato do Wilder Moraes ter gravado vídeo com o Bolsonaro. Ali foi uma oportunidade que, quando o grupo dele foi apoiar o PT, ali o voto conservador descolou do Marconi, que era o voto que votava no Caiado e votava nele. Aí migraram para o Wilder Moraes, porque o delegado Valdir desconsidera ele um porra louco, era desafeto. O delegado Valdir desafeto do Bolsonaro.
Então, eles não tinham alternativa. A alternativa era ir largar o Marconi e abraçar o Wilder Moraes. Agora eu te E foi isso pergunto, que aconteceu. te Essa é a pergunto, análise, tá, essa é a análise correta, precisa. tá certo. Agora vê o seguinte, para 2026, Marconi ainda vai ter chance ou tá quase, ou tá pendurado? Tá, caiu para a segunda Não, ele divisão? tem chance. Será que dá para Porque recuperar? 2026 ele não tem rejeição, porque ele vai continuar fazendo política, eu imagino. Segundo as informações, a Leda me diz que ele está tranquilo, vai reorganizar aí o partido. O partido, na realidade, o PSDB precisa renovar. Não dá para ficar com essa velharia toda em volta, tudo cabeça branca. Ele tem que oxigenar o partido. Se ele não oxigenar o partido, não tem sobrevida. É exatamente isso. Será que o PSDB vai fundir com alguém, cara? Olha, está tendo essa conversa aí a nível nacional, né? É. Há um movimento do PS, do PSDB com o PPE, com o antigo PPS, que agora Do é Freire? Cidadania. Do Freire, né? PSDB e Cidadania se fundindo num grande partido, aí tem um outro nome. Há um movimento nesse sentido. Oi. Vai. Aí dissidentes do MDB, enfim. Então há esse movimento, assim como há o movimento do União Brasil com o PP, fazer um grande partido. Então, a ideia é acabar com esses partidos pequenos e ficar só os grandes partidos. Então, não é descartada essa possibilidade do PSDB voltar a fundir com Cidadania, que tem ideologicamente eles estão na mesma linha e a Simone Tebet é bem provável que ela saia do partido. Do MDB? Se tiver isso. Ela não tem condição. Principalmente se o Lula for eleito, mesmo ela apoiando o Lula, a Simone Tebet ela é um novo player político. Então ela tem que buscar uma outra vertente aí, porque dentro do PSD, dentro do MDB, ela não vai ter muito espaço no futuro. Então ela tem que buscar uma outra legenda. E é bem provável que essa fusão Cidadania e PSDB surja um novo partido aí e o Marconi vai emergir também como uma liderança, porque em 2026 não tem Caiado, é outro grupo, entendeu? Então isso Mas pode tem mudar Mendanha, né? bastante. Vai ter Mendanha, tem Tem Daniel. Mendanha, Daniel. Dá para aglutinar em torno de um grande partido aí. Vamos ver o que vai acontecer nesse cenário aí. É isso. Bom, antes de a gente passar para Brasília, você ainda deu uma incentivada aqui no Cristóvão. O Cristóvão é realmente uma fênix, está sempre ressurgindo do é um cara que disputou 7 eleições, não perdeu nenhuma até hoje. Com tudo contra todos, ele conseguiu dar a volta por cima. Foi eleito aí na rabeira, mas é um cara que vai dar trabalho. É candidatíssimo a prefeito de Lusiânia. Novamente? Em 2024, não tenha dúvida. E considerando que o Diego Salgado está muito ruim, mal avaliado, então ele tem tudo, tem chance aí para poder voltar a ser novamente candidato a prefeito de Lusiânia com chance de ganhar. Porque ele é terrível. O sujeito vive política 24 horas. A propósito, o Diego Salgado nessa eleição ficou despercebido, né, cara? Foi praticamente uma incógnita. Né? Foi uma eleição atípica. Você pega o Célio Silveira,
gastou muito dinheiro para poder ser reeleito. Mas Se ele aí não tinha, tivesse né, nego? grana, ele não teria sido reeleito. Mas aí tinha, né, pô? Ainda tem como é que se diz, o orçamento secreto também, né, nego? E o fundão lá, pô. É, Aí ajudou, né? foi muita grana, Muita grana, muita grana despejada. Bom, voltemos agora para o Distrito Federal. E aí? É choros de ranger de dentes? É, o chororô de sempre, mas a Ibanez é reeleito, isso é que importa. Foi a grande derrota do Arruda, E nada, né? derrota jurídica e derrota política, porque não eleger a Flávia foi uma surpresa muito grande. Uma surpresa muito grande a Damares ter virado o jogo lá. Eu confesso para você, com toda a minha experiência, eu imaginava que não aconteceria. Procede a um zum. Pera aí, só um minutinho. Procede um zum de bastidores aí que a Michele não gosta da Flávia e por isso que jogou a Damares. Não gosta dela de jeito nenhum. Então, inclusive na declaração. Ela tem alguma suspeita, é coisa de mulher. Inclusive na declaração do Bolsonaro, que ele deu a entrevista a respeito da Damares, ela falou: não, isso não foi minha indicação, foi a indicação da Michele. Tá? É muito simples. Um manda, o outro obedece. Ele ainda brincou. Né? Então não tive interferência. E a Michele que realmente ele não teve. Ele não teve. Tanto é que ele foi pressionado para poder tirar a Damares, ele não tirou. Porque a Michele bateu não deixou, o pé que ela seria. Ela foi candidata avulsa, né? Bom, ela é a única que deu certo, né, nesse trem esdrúxulo aí de candidatura avulsa. Foi, né? Mas também tinha uma grande madrinha, né? Bom. Pois é, não, a Michele pegou ela no braço assim, ó, de porta em porta, cara. De porta em porta. Caminhou com ela, aí transferiu o voto. Tanto é que esse mérito, todos os jornais, os formadores de opinião, deram ela com o mérito dela tão grande que ela vai ser o carro-chefe do Bolsonaro ali na campanha. Na eleição. Na campanha. Né? Os baqueteiros estão usando ela nesse sentido. Me diz agora, os grandes vencedores e os grandes derrotados de Brasília. Além do Arruda? Esses são os derrotados, né? Paulo Otávio também? Exalci Lucas. PSDB. O Exalci foi... insistiu e morreu antes de chegar na praia, porque ele passou o tempo todo querendo ser candidato, brigou com a Paula Belmonte, que foi eleita. Foi eleita? A Paula Belmonte né? foi eleita deputada distrital, né? Ela não disputou o federal. Mas o Exalci é senador ainda, né, cara? Como é que é? Não, ele é senador por mais 4 anos. Mais 4 anos, né? Ele é senador por mais 4 anos. Mas aquela candidatura dele para governo, e que ele insistiu o tempo todo, foi um fiasco. Paulo Otávio. Bom, Paulo Otávio, ele perdeu a eleição, mas ele saiu bem, não tem compromisso com ninguém, foi uma candidatura praticamente independente, e ele pode escolher agora o caminho que quiser. O partido dele será o grande vitorioso em São Paulo, que mostra a sinergia do PSD. O Kassab mostrou que é um estrategista. Ele deixou o Lula para alguns interesses de São Paulo, que é mais importante do que apoiar o Lula. E agora, no segundo turno, vamos ver como é que vai ser. Ele vai continuar apoiando o Bolsonaro e o PSD está livre para apoiar nos estados a quem achar interessante. É isso que vai acontecer. Como é que segue a vida agora a gente conversou, mas não terminou? Do Arruda. E aí? Futuro político. O Arruda acabou politicamente. Acabou? E não tem mais tempo para ele. Ele está com 70... Quantos anos? O Arruda está com 60
eu acho que 70 anos. O Willis, se basear a filosofia do Adolfo em relação ao Willis, o Arruda ainda é um menino, porra. O Willis foi eleito com quase 80, pô, né? Pois é. Mas vamos aguardar aí, ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. Os grandes caciques de Brasília, na realidade, não foram reeleitos, né? Os caciques, de um modo geral, não. Não, né? Não. Filipelli. O grande derrotado aí foi a família Filipelli, que Filipelli não é um conseguiu deles, né? eleger ninguém. O Fraga ainda foi, pô. O Fraga ainda conseguiu o Fraga foi na beirinha. Aí os votos do Arruda. Exato. Senão, né? O Rogério Russo também sucumbiu. Como é que é? Mas o ex-governador, os dois ex-governadores também. O Hollenberg, rapaz. O Hollenberg, tristeza pura. O partido dele foi pro brejo. Você vê São Paulo. Em São Paulo, o Márcio França ficou lá, na rabeira, né? Terceiro lugar. Então, tá muito complicado. Muito complicado. Muitos caciques rodaram aí. Muitos. Bom, essa aí a renovação da política tem que ser isso mesmo, tem que renovar. É o segundo tempo de 2013, ou de 2018, essa de 2022 é o segundo tempo, porque houve uma mudança para 2013 e 2018, e agora 2018 e 2022, né? As coisas estão mudando, né? Inclusive, não só aqui na região, por exemplo, essa derrota do Marconi também não estava nos planos de ninguém, né? Pelo menos não estava, né? Que é aquele negócio. Quando ele começou, você falou, se for deputado federal, ele fecha. Ele não quis. Aí pensou, foi para governador, começou a ameaçar e de repente achou que não dava. Caiu para senador, estava liderando, tá? Mas a sucessão, repito, a sucessão de erros e ontem eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com um dos coordenadores, que é o prefeito de Sancarelândia, que é o principal escudeiro do Marconi, atribui isso. Ele diz que o Marconi está tranquilo, assim, está chateado, claro, perder a eleição não é fácil pela segunda vez, mas ele está disposto a sorreguer o partido. Ele deve orientar a Leda como player. A Leda torna-se o player do partido, não só em Goiás, mas nacional, porque o PSDB diminuiu a bancada e ela, como deputada federal, ela vai ser orientada pelo Marconi. Por isso que eu disse, vai ter uma boca lá, né? Vai ser assessor da Leda agora. Nossa, ela vai ter um assessor de luxo. Ele não vai ser assessor direto dela, mas ele vai ser o mentor intelectual dela. E o Marconi é muito bom nisso. E a Leda, nesse aspecto, é muito obediente. Ela é disciplinada. Ela ouve. Principalmente o Marconi, entendeu? Então, e ela, de uma certa forma, ela deve esse mandato ao Marconi. O Marconi ajudou ela muito. Sim, Porque se não fosse o Marconi ajudá-la, ela não teria sido eleita. Inclusive, eu estava conversando com um cidadão ontem, né? Falando que eles fazendo o somatório como se diz, da votação dos senadores nos 27 estados, né? E só aí os senadores do Bolsonaro, né? Fazendo a somatória e tal, e só os senadores que foram reeleitos, né? Daria mais voto para o Bolsonaro. Eu falei assim, gente, faz o seguinte, pega a votação aqui no Valparaíso da Leda, ela teve 18 mil votos, Marconi teve 9. Então é o seguinte, fica aqui, eu voto na Leda, mas não voto no Marconi. Não tem esse casamento, Eu falei, tem outro. O Silvano, o Rubens Ottoni foi reeleito aí, deu quase 3.500 votos para o Rubens Ottoni aqui no Valparaíso, mas o Silvano teve 2.000 e pouco. Eu falei, não tem essa correlação, né? Não significa que eu voto no Silvano, voto no voto casado é muito difícil. É muito difícil, pô. Tá? O voto casado é difícil. Aqui mesmo, né? O Baldi, né? Pois é. Teve uma grande votação, mas
A política tem essa, digamos assim, tem esses mistérios. Né? E a Mas, explicação? de qualquer maneira, em relação a Marconi e Leda, a Leda tem tudo para fazer um grande mandato. Eu falei para ela, a gente ficou 1 hora no telefone. Uhum. Ela tem tudo para fazer um grande mandato. Então, é aguardar isso aí, ver quais são os próximos passos. Eu devo conversar essa semana com o Marconi, ele está descansando com a família. Eu devo conversar com ele essa semana, mas vou bater um papo com ele. E assim que eu conversar, eu vou trazer para os nossos ouvintes aí, em primeira mão, do que vai ser o futuro do Marconi daqui para frente. Ok. É isso. Bom, um abraço, até amanhã, quarta-feira, tá certo? Tá certo? Até amanhã, um abraço. Tchau, tchau. Fui. Vai. São 8 horas e 49 minutos. 8h49.